gente, começando aqui mais uma aula de história. Hoje o quarto capítulo, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, certo? Para quem não sabe, gente, a Reforma Protestante, ela foi uma, uma mudança que aconteceu, uma, uma divisão dentro da Igreja Católica, em que, a partir dessa divisão, surgiu as igrejas protestantes hoje. As igrejas que a gente conhece como igreja de crente, né? Assembleia de Deus Bela Vista, Assembleia de Deus Montese, Testemunha de Jeová, Cristã do Brasil e várias outras, Universal, Canaã, várias igrejas dessas surgiram por conta dessa reforma, né? Mas a primeira igreja protestante surgida foi a igreja luterana, né? Lá na Alemanha. Depois a igreja calvinista, depois a igreja anglicana, e a partir daí foi surgindo outras pequenas divisões dentro também dessas igrejas, né? Porque a primeira reforma, ela teve o objetivo de dizer que a gente tem liberdade de interpretar a Bíblia. Então, cada pessoa interpreta a Bíblia da forma que acha que é certo, né? Aí abre caminho para surgir outras religiões, né? Lendo aqui só esse textinho aqui, gente, ó. As transformações políticas, econômicas e sociais da Europa Ocidental e o novo modo de pensar e ver o mundo e ver o homem moderno, né, que se manifesta no campo das artes e das ciências, também afetam a religião. Querendo dizer que o próprio Renascimento, ele ajudou muito nessa questão da Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante, ela foi uma consequência também da busca pela liberdade proclamada, né, falada pelos humanistas, pelos renascentistas, né, que eles pregavam muito essa questão da liberdade que as pessoas têm, né? Então, continuando aqui, ó. Deixa eu ler esse segundo parágrafozinho aqui, gente, ó. Como o fortalecimento das monarquias nacionais, o poder papal passou a rivalizar o poder dos reis. O Papa passou a ter uma espécie de receio do poder do rei, porque aos poucos os estados nacionais, gente, os estados, por exemplo, Portugal, ia ganhando espaço, ia ganhando poder, a Espanha, a Holanda, com essa questão das descobertas dos novos caminhos para a Índia, os novos continentes sendo encontrados e habitados pelos europeus, os reis começaram a ter um poder muito grande. E o Papa, que na Idade Média ele tinha um poder gigantesco, ele começou a perder um pouco de influência dentro da política mundial, certo? Mas mesmo assim eles tinham um poder muito grande ainda. E aos poucos eles começaram a ficar com medo, né, dessa divisão de poder, né, perder um certo status, né, um certo poder na influência política e religiosa. Para agravar a situação, o poder da Igreja Católica foi abalado com uma série de críticas surgidas dentro da própria Igreja, porque as pessoas que estavam lá, gente, elas não aceitavam certas ideias que era ensinada na Igreja. Por exemplo, a interpretação da Bíblia, somente o Papa, né, aqueles caras que existiam lá no Vaticano, aqueles caras que tinham é, um poder político muito forte dentro da igreja e também no planeta, podia interpretar a Bíblia, né? Somente eles poderiam interpretar. Outra coisa, a Bíblia não podia ser traduzida, a Bíblia tinha que ser ensinada, disseminada as suas ideias em latim. E a grande maioria, 99,99% da população católica, não sabia ler. Então as pessoas ficavam muito confusas, né? Quando aparecia um que sabia ler e explicava de outra forma, às vezes alguma coisa que era ensinada na Igreja Católica. E outra questão também, gente, era a perseguição religiosa para as pessoas que não eram católicas, as pessoas que discordavam das ideias católicas. Elas eram perseguidas, né, e mortas na Inquisição, no Santo Ofício, no tribunal da Santa Inquisição, que foi um tribunal organizado pela Igreja Católica por vários bispos, arcebispos, pessoas importantes da Igreja, né, que fazia com que aquelas pessoas que tinham cometido o pecado
confessar o pecado, pedir perdão e depois matava essa pessoa. Não servia de nada, afinal, né? Você pedir perdão, você tinha que morrer, porque segundo as ideias bíblicas, né, católicas, a pessoa tinha que passar pelo fogo, a pessoa tinha que ser queimada para poder ser renovada, a sua alma ser livre do inferno. Entendeu? Até hoje a gente tem as missas que são rezadas, né? A missa de 7 dias, a missa de 30 dias, a missa de 1 ano. Essa missa é uma tradição. Hoje a gente sabe que é uma tradição, né? Mas na Idade Média, a Igreja Católica ela tinha uma função, essa missa, muito importante, que era purificar a pessoa do pecado. Por exemplo, aquela pessoa que morria e que não tinha lavado todos os seus pecados, purificados dos pecados aqui na terra quando viva, ela tinha a oportunidade de passar pelo purgatório. O purgatório é o lugar que purga. Purgar é apurar, é deixar ferver no fogo, é deixar queimar no fogo uns dias para você se renovar e ir para o céu. Então, o católico ele passava pelo purgatório. E para ele não sofrer tanto no purgatório, para ele não ser tão passar por essa tortura, vamos dizer assim, essa tortura do purgatório, as pessoas faziam a missa aqui para Deus perdoar os pecados dela e ela ir passando sem se queimar tanto, né? Deus perdoando livremente os pecados dessa pessoa. Dando continuidade aqui, Lutero e o início da Reforma. Deixa eu só olhar aqui a página, gente, página 48. Lutero e o início da Reforma. Lutero, gente, ele não aceitava, né, certas ideias da Igreja Católica. O movimento protestante iniciou na Saxônia, região da atual Alemanha, e foi dirigida pelo monge Martinho Lutero. Em 1517, ele fez uma contestação na igreja, né, onde ele colocou as suas 95 teses, gente, 95 teses, 95 ideias, pontos que ele pegou da Bíblia inteira e discordou da Igreja Católica, né? Alguns pontos, por exemplo, o ponto que a gente tem a liberdade de interpretar a Bíblia. Outro ponto é o livre-arbítrio. Todo mundo tem liberdade de querer ou não ser salvo, de querer ou não seguir a Deus. Outro ponto que ele discernia, a salvação pela fé. A gente é salvo pela fé e não pelas obras. Ele queria dizer isso, né? Mas, assim, ele contestou a questão das obras porque a Igreja Católica, nessa época, contava como obra as suas obras de caridade. O que são as obras de caridade? É você doar alguma coisa para alguém que está precisando. Mas quem? Alguém que está ali morrendo de fome? Também. Mas principalmente a igreja, porque a igreja precisava de dinheiro. Então, quem não desse à igreja dinheiro, em todas as ações, muitas ações praticadas pela igreja, a igreja cobrava, né, dinheiro, né? Parecido com essas coisas que a igreja protestante faz hoje nas televisão, né? A gente vê demais aí programas de TV, eles pedindo dinheiro, botam o número da conta, tal, eles exploram mesmo. E algumas igrejas, alguns pastores, eles exploram demais. Todo mundo tem consciência disso. Não precisa eu estar esclarecendo isso, todo mundo sabe o que está acontecendo atualmente na igreja protestante, né? As igrejas cristãs. E a igreja católica errou na Idade Média, errou muito, mas ela tenta aos poucos se consertar, pediu perdão, já várias vezes o Papa já pediu perdão pelos pecados que a igreja cometeu na Idade Média, pelas maldades que ela cometeu na Idade Média, né? E aos poucos eles tentam se renovar. Hoje a Igreja Católica está diferente, né, muito do que foi na Idade Média. A questão de pedir o dinheiro, né? Eles têm uma nova política, uma outra política de pedir dinheiro. Você dá se você quiser, apenas ofertas, dízimos e tal. Eles não exploram tanto como eles exploravam antigamente. Gente, até ossos de animais eles serravam, benziam, né? Fazia a bênção ali, o benzimento daquele osso e vendia dizendo que era osso de Cristo. Pedaços de madeira, eles pegavam aqueles pedacinhos de madeira, benzia e vendia dizendo que era pedaço de madeira da cruz. Pedaços de pano, eles também benziam e vendiam dizendo que era pedaços de pano do manto de Cristo, né? Então era muita coisa, eles adquiriam muito dinheiro através dessas coisas, dessas ideias, né, que Lutero ele contestava muito, né?
essas coisas, né? Tá aqui Martinho Lutero, né? A imagem dele aqui, um pouco da biografia dele. Quem tiver um tempinho, dá uma lidazinha que facilita muito o entendimento de vocês, né? É a arte do luteranismo. Gente, a arte do luteranismo foi uma forma de explicar o mundo com as interpretações de Lutero. A pessoa salva pela fé, que a pessoa tem um livre-arbítrio de querer ou não seguir a Deus. Então, muitos pintores surgiram com essas ideias, né? O renascentista Lucas Granati, o velho, de 1472 a 1553, nascido na Baviera, região da atual Alemanha, é considerado o pintor oficial da doutrina luterana. Amigo de Martinho Lutero, Cranach expressava em suas obras as ideias luteranas em base na reinterpretação de temas tradicionalmente católicos. Na pintura a seguir, por exemplo, o artista representou a ideia da salvação pela fé defendida por Lutero. No centro, podemos ver um homem nu sendo orientado por dois profetas. À esquerda, notamos um homem morto e no canto mais ao fundo, Adão e Eva com o fruto proibido. As duas situações representam o pecado e a morte. Ao lado esquerdo superior, vemos Moisés recebendo de Deus os 10 mandamentos. À direita, em contrapartida, vemos Cristo morto na cruz e ao lado a representação da sua ressurreição. É muita coisa em uma pintura só, né, gente? É muita explicação, muita coisa interessante, né? Aqui no chão, o homem morto, ó. A gente vê o homem morto, aqui esse homem de barba Moisés, aqui Adão e Eva. Do outro lado, Cristo ressurgindo, né? Aquele sendo morto. Aqui Adão e Eva. Muito interessante essas ideias lançadas por esse pintor, né, gente? Continuando aqui, vamos lá. Temos aqui uma atividadezinha, né? A gente pode ver a possibilidade de fazê-la. Os seguidores do calvinismo, de Calvino. Calvino foi outro cara que também fez uma reforma protestante, né? Um pouco diferente das ideias de Lutero, mas de qualquer maneira foi uma forma de se libertar, né? Dizemos assim, né? Se libertar da Igreja Católica. Com a ajuda da prensa de Gutenberg, as ideias de Lutero se difundiram rapidamente pela Europa, abrindo caminho para novos movimentos reformadores. A prensa, gente, foi muito importante. O que foi a prensa? Foi a impressora criada por Gutenberg. William Gutenberg foi um cara que criou a impressora, né? Ele fez essa impressora, na aula passada eu até já expliquei um pouco como foi que ele criou isso. E Lutero pegou, a primeira coisa que ele fez foi traduzir a Bíblia para o alemão, que a Bíblia era escrita em latim. Ele pegou a Bíblia, traduziu toda para o alemão, para todos os alemães conseguirem ler. E ele mandou imprimir 200 Bíblias. Inclusive, gente, dessas 200 Bíblias, 194 já se desmancharam. Sumiu. Foram queimadas, sei lá. Sumiu. Hoje no mundo só existe 6 dessas Bíblias. Inclusive duas Bíblias dessa está lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Nós temos 2 Bíblias dessa. Está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Certo? Então, uma das coisas que Calvino pregava era a predestinação. Após a morte de Calvino, seus seguidores fizeram reinterpretação da doutrina da predestinação. A riqueza e a prosperidade passaram a ser vistas como sinais da graça divina e não apenas como generosidade de Deus. Gente, essa questão da predestinação é uma coisa muito complicada de você entender. Certo? Segundo a doutrina dele, a salvação é baseada na predestinação. Então a pessoa já nasce salvo. Se a pessoa vai para o inferno, ele já nasce predestinado a ir para o inferno. É umas ideias meio assim difíceis da gente entender, né? Outro tipo de movimento para lutar contra a reforma, lutar contra a Igreja Católica foi a reforma anglicana. Deixa eu olhar a página aqui, gente. A reforma da Igreja Anglicana, que foi na Inglaterra, né? O rei Luís Henrique. O rei Henrique, gente, Henrique VIII. Ele era casado com uma mulher,
não quis mais, né? Eu vou ler o textinho para vocês aqui, pô, fica melhor, né, do que eu estar explicando da minha forma. A reforma anglicana ocorreu na Inglaterra em um momento em que o Estado era forte e centralizado e a Igreja Católica era tida como rival de seus interesses. A Igreja era rival dos interesses de Henrique VIII. Ele queria as coisas do jeito dele, a Igreja não aceitava. E teve caráter essencialmente político. Contribuiu para o enfraquecimento e o poder da Igreja Católica dentro da Inglaterra. O pretexto para o rompimento com a Igreja veio na questão pessoal do rei, como de seu casamento com Catarina de Aragão. Não havia nascido nenhum herdeiro, o rei solicitou a anulação do Papa para que pudesse se casar com outra mulher. Mas isso aqui foi só onda, viu, gente? Ele maltratava muito essa Catarina de Aragão e depois ele até matou ela, certo? E essa Ana Bolena, ele era doido por ela e depois também matou ela também, né? Matou a mulher, gente. O pedido foi negado pelo Papa, mas Henrique separou-se de Catarina e casou-se com Ana Bolena. Diante disso, foi excomungado pelo Papa. Ele se zangou e fundou uma igreja por ele mesmo, né? Fundou a igreja lá e ele foi ser o Papa, né? O Papa o sumo sacerdote da Igreja Católica, da Igreja Anglicana dentro da Inglaterra. Gente, aqui a Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma, professor? Foi uma forma que a Igreja Católica encontrou de tentar impedir a expansão da Reforma Protestante. Ela começou a criar novas ideias para poder impedir esse crescimento da Reforma Protestante, porque estava se tornando uma moda. Todos os países europeus estavam querendo se romper com a Igreja Católica, e a Igreja Católica, gente, praticamente era só na Europa, né? A Inglaterra já tinha se desfeito, o país mais poderoso da Europa. Aliás, não era o mais poderoso na época, né? Na época ainda não era, mas pouco tempo depois a Inglaterra se tornou o país mais poderoso. Em questão de 50 anos, 70 anos, a Inglaterra se tornou o país mais poderoso da Europa. E a Alemanha, que também era outra grande potência, já tinha se separado. Suíça, Suécia, já tinha se separado. Então foram vários os países, né? A Irlanda do Norte, a Irlanda do Sul, País de Gales, a Grã-Bretanha inteira, né? A Grã-Bretanha inteira. Continuando aqui, ó. Para compreender esse período histórico, é importante perceber que a Igreja Católica não estava indiferente aos seus problemas internos. Ele tentava resolver. A Igreja tentava mudar algumas ideias. Uma ideia que ela tentou mudar foi acrescentar alguns livros. Acrescentou 7 livros na Bíblia para que a Bíblia se tornasse uma Bíblia mais eficiente e tal, né? Ideias mais concretas. E foi assim que foi feito, né, no Concílio de Trento, né? Gente, outra coisa importante foi a criação da Companhia de Jesus para a. Não sei se aqui já fala, Companhia de Jesus. Não fala da Companhia de Jesus. É a Companhia de Jesus, gente, que foi uma forma que a Igreja Católica encontrou para poder expandir o Evangelho. Cada navio que saía da Europa para ir para buscar um novo continente, as Américas, aqui o Brasil, a Argentina, Paraguai, todos os navios que saíam de lá para descobrir novos continentes, eles mandavam alguns padres, que eram os jesuítas, que era feito da Companhia de Jesus, né? Os instrumentos da Contra-Reforma. Foi feito o Concílio de Trento, né? Na Itália, cujos trabalhos se estenderam até 1563. Gente, foi muito tempo o concílio. Concílio é a reunião, né, da Igreja Católica para poder definir novas ideias. Está aqui o concílio, né? Reunião deles, muitos aí se reunindo para poder ouvir as ideias um do outro e tentar chegar a um senso comum. O Tribunal da Santa Inquisição. Outra coisa que a Igreja Católica foi muito criticada pelos protestantes foi a perseguição das pessoas que pecavam, que discordavam da Igreja, que eram mortas na fogueira. E o Santo Ofício, nesse Conselho de Trento, né, a partir dessa reunião que deu as novas ideias, continuou sendo o Santo Ofício. As pessoas que pecavam continuavam sendo mortas. As pessoas que discordavam de certas ideias bíblicas, por exemplo, de que a Terra era quadrada. Quem discordasse que a Terra era quadrada morria. Quem discordasse que a Terra era parada e que o Sol era que girava ao redor da Terra, também era morto. Por exemplo, Nicolau Copérnico foi um matemático, físico, astrônomo da Idade Média, ele era renascentista, da Idade Moderna, no caso,
ele foi morto pela Igreja Católica, né? Fogueira da Inquisição. Era considerado um herege, né? A Contra-Reforma e a arte barroca, né? Começou a surgir artes, né? Inscrições, desenhos, esculturas de católicos pregando essa ideia de contra-reforma, né? Gente, nós vamos aqui na página. Deixa eu olhar aqui qual é a página. Página 55. Aí tem essa atividade aqui. Vocês vão copiar no caderno e responder, certo? Valeu.